Na sexta-feira nós tivemos o culto dos homens, foi uma bênção o culto dos homens. Eu preguei sobre a importância do sacerdote no seu lar. E Deus ministrou muito ao meu coração para acrescentar algumas outras passagens também e ministrar a palavra neste domingo. Duas coisas que eu considero mais importante na vida do ser humano. Duas coisas. A primeira delas, e essa é a mais importante que eu considero, é quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o maior tesouro do ser humano. É a salvação. Não existe bem maior. O próprio Jesus disse, Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a nossa maior riqueza é quando refazemos a nossa aliança com o Senhor, que foi quebrada no jardim do Éden. Quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos a ter comunhão com o Pai. Então, uma das coisas mais importantes que eu considero, a segunda mais importante, é a nossa família. A nossa família é o maior tesouro que nós temos. A nossa família é o maior presente que Deus nos deu. É lógico que temos atrito. Isso é normal. Isso faz parte do processo. Mas se alguém fala mal de um irmão seu, ele pode ser o pior cara que for. Alguém falar mal de um parente seu, você fica chateado, você defende. O vínculo que nós temos com a nossa família é muito forte. E a família, ela não é um projeto humano, não é uma instituição humana. A família nasceu no coração de Deus. E Deus quer que todos nós tenhamos uma família. Quando eu falo de família, tem coisas que a gente precisa entender como quando Deus fala de família. Por exemplo, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. Deixa eu te falar, Deus não nos fez para ficar solteiro, querido. Cadê os solteiros aqui? Você vai casar no nome de Jesus. Você vai arrumar uma mulher de Deus, um homem de Deus para a sua vida. É bíblico, é bíblico. Quando o apóstolo Paulo fala que é bom que não se case, ali é algo particular dele, querido. Mas o próprio apóstolo Paulo, lá na frente, ele faz menção do que Deus falou no início. Ele disse o seguinte, olha, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e se tornarão uma só carne. Então a família é o maior projeto de Deus. É lógico que quando você casa, presta atenção, por isso que eu sempre aconselho para não morar na casa da sogra, do sogro, porque dá problema. Você casa, você tem que ir para sua casa, querido. Porque a mãe sempre vai defender a filha, não tem jeito. Como vai defender o filho, não tem jeito, não funciona. E toda casa tem um ajuste, toda casa tem atrito, não tem jeito. Então assim, e Deus então é tão impressionante, porque quando Deus fala para Abraão, é lá em Gênesis capítulo 12, quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua, o quê? Parentela. Sogra e sogro, pai e mãe agora é parente, querido. A sua família agora, a sua esposa, o seu marido. Se você tiver que decidir, você tiver diante de uma decisão, entre a sua sogra, a sua mãe e seu pai, você tem que decidir pela sua esposa, pelo seu esposo, porque agora você é uma só carne. Então assim, a família é o maior projeto de Deus na terra. E Deus quer que todos tenham um parceiro, todos tenham um marido, uma esposa. Cadê as solteiras aqui? Levanta a mão de novo. Cadê as solteiras? Eles não levantam.
Os varão começam a olhar aí, cadê os varão solteiros? Olha, eu sou um pastor casamenteiro, tá? Faço muito casamento. Vou fazer o seu casamento, Vanessa. Hã? Imagina essa baiana casada, hein? Amém. Então assim, hoje eu quero pregar, queridos, eu quero abordar alguns assuntos muito pertinentes sobre a família, né? Lá em Efésios, no capítulo 5, vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Porque você precisa saber a sua responsabilidade no lar. Qual é o papel que Deus te chamou para você exercer no lar? Como marido, né, como pai e como filho também. A família se constitui marido, pai e filhos. Então, eu quero ministrar para você, para que você possa ter esse entendimento. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mulheres, sujeite-se, cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vamos entender isso. Aqui o texto está falando sobre a função da mulher no lar, o papel da mulher no lar. Mas interessante que aqui você percebe uma hierarquia, e essa hierarquia é uma ordem divina. Foi o próprio Senhor que estabeleceu, quando ele disse: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando nós falamos em submissão, às vezes, queridos, tem um conceito, né? Uma interpretação errônea sobre o que é submeter. Submeter não significa ser um capacho, né? Nós precisamos separar o que é autoritarismo e o que é autoridade. Tem coisas, por exemplo, no nosso lar, que tem situações que às vezes você deixa a esposa decidir, mesmo você sendo cabeça. Mas isso não significa que ela está roubando a sua autoridade. Por exemplo, não é você sair desse culto e dizer: olha, o pastor pregou e agora é o seu cabeça, eu que mando, eu que desmando. Não pode confundir autoridade com autoritarismo. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, e a mulher precisa ter esse entendimento, que a mulher, ela é o vaso mais frágil. A Bíblia fala sobre isso. Até mesmo na musculatura, querido. A carcaça do homem é mais forte. O homem consegue carregar mais peso. É só você olhar para a estrutura física. O próprio Senhor disse, então, a mulher é o vaso mais frágil. A mulher, ela não sabe o poder de influência que ela tem no casamento. Se ela soubesse a força que ela tem, e se ela soubesse usar de maneira sábia. Infelizmente, tem muitas mulheres tolas no seu lar. E a Bíblia fala sobre isso. Que a mulher tola, ela destrói o seu próprio lar. Mas se esta mulher é uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. É porque muitas das vezes, ela não entende o papel dela. Ela não entende a função. E ela quer exercer um papel que não foi chamado. Vai ter problema. Vai ter problema. Porque você não foi chamada para ser a cabeça do lar. A Bíblia está dizendo que você precisa ser submissa ao marido. Isso não significa que você não tem que dar opinião.
é válido e muito válido a sua opinião. Mas a Bíblia está dizendo que a palavra final, o de acordo, tem que ser do marido. Você tem que ser inteligente, sábia, porque se você quebra princípio, o princípio quebra você. Não é dizer, eu vou comprar e pronto, já resolvi, vou pagar com o meu dinheiro, e você não vai me pedir, você está quebrando o princípio, vai trazer maldição para a sua vida. Eu vejo que maridos, eles têm a facilidade, quando a mulher quer comprar alguma coisa, por exemplo, às vezes a mulher quer comprar uma geladeira vermelha, para o homem pode ser preta, branca, azul, pode ser o que for, querido. Agora, se a sua mulher vai comprar uma geladeira, ela quer vermelha, e você só para dizer que você é o machão, que é a autoridade, eu quero preta, e vou comprar preta, acabou, eu sou o cabeça, resolveu. Para que isso? Não há necessidade. Mas precisa ficar bem claro, no nosso coração, no coração de vocês mulheres, que a palavra final precisa ser do marido. Quem estabeleceu isso? É o pastor Gonçalo? Não, é o próprio Senhor que estabeleceu, e a gente precisa seguir essa direção, a gente precisa seguir essa ordem. Sabemos que o homem, ele trabalha mais com a razão, a mulher é mais emoção, a mulher é impulsiva. E o marido, antes dele dar a palavra final, primeiro ele pensa direitinho. A mulher tem hora que decide, querido. Tem muitas assim. Decide, pronto, e acabou, resolveu. Vai vir morte na família. Então assim, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça e que a mulher é o vaso mais frágil, a mulher precisa ter esse entendimento. Ela precisa ouvir a voz do marido. Ela precisa ouvir o conselho do marido. Ela precisa ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto. Eu falo isso, querido, porque eu já vivi isso no meu lar também. Porque a minha esposa, ela é o vaso mais frágil. Inclusive ela compartilhou aqui no altar. Quantas vezes ela quis desistir? Lá em Terra Vermelha ela ficou 2 meses sem ir para o culto, querido. E falando que não queria mais igreja, que não queria mais, de tanta guerra que nós estávamos passando, tanta luta que nós passamos. E ela, eu não vou mais, você vai sozinho. Eu falei, eu vou sozinho, vou até o final. Agora, se ela não tivesse um macho do lado dela, eu teria matado ela, querido. Eu teria desistido. Não teria hoje o que Deus alcançou na minha vida. E ela hoje, ela reconhece que o meu posicionamento salvou a vida dela, salvou o nosso ministério. A minha esposa, ela tem essa característica, ela é sanguínea. Eu sou mais fleumático. Mas o fleumático, quando fica bravo também, sai de baixo, querido. Eu sou muito maleável, ela sabe disso. Mas não pisa na minha autoridade como cabeça, ela sabe que vai dar problema. Ela sabe que vai dar problema. Ela me respeita como autoridade. O problema é que os lares tomou uma proporção e a destruição entrou no lar. Por quê? A mulher quer exercer o papel que não é. Mas o problema é o banana que está dentro de casa também. O cara não se levanta, o cara não se move, a mulher tem que resolver. Então isso precisa ficar bem claro, que isso aqui não é uma direção da igreja, é o próprio Deus. Ele estabeleceu Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Eu vou te falar de uma mulher que trouxe destruição para o seu lar. Está lá em Esté, capítulo 5, no versículo 14. Esté, capítulo 5, versículo 14. O nome dessa mulher é Zeres. Ela era esposa de Amã. Quem era Amã? Amã era o segundo depois do rei. Era o braço direito do rei Assuero. Amã estava com dinheiro, estava rico, próspero, abençoado.
Só que surgiu um homem chamado Mardoqueu, que não se prostrava para Amã. Amã ficou indignado. Amã queria matar esse cara de todo jeito. Amã corre para casa, querido. Corre para casa. E aí, olha o conselho que a mulher vai dar para ele. A mulher dá um conselho assim: prepara uma forca para Mardoqueu, vão matar ele e tal. E a Bíblia diz que o banana lá gostou, a sugestão agradou. Olha aí, a mulher tola destrói o seu próprio lar. Por causa desse conselho, por causa dessa direção dessa mulher, ele morreu, Amã, e essa mulher foi despejada da sua casa, sua família foi destruída. Por quê? Uma mulher tola. Se ela fosse uma mulher inteligente, o que ela diria? Amor, olha onde a gente está, olha o nível que nós chegamos, olha a riqueza que nós temos. Se esse cara não quer se prostrar, deixa ele para lá, vamos seguir a vida. Isso é uma mulher sábia. Quer saber da atitude de uma mulher tola? Eu me lembro, amor, vou contar isso. Eu tinha uns 18 anos. Eu tinha arrumado lá uma paquera com 18 anos. 18 anos. Estava numa festa, né? E aí com ela, daqui a pouco ela vira para mim. Passaram a mão em mim. Eu olhei, tinha 5 grandão. Eu falei, não olha para trás que passaram em mim também. Vamos embora. Sou bobo, querido. Tinha 5. Eu falei, fica quietinha, não olha, porque passaram em mim também. Tem mulher que matou muito homem já, querido. Porque o cara, se falou que passou a mão, o cara vai ter que dar uma de machão, cara. Aí morre. Mulher tola. Vamos falar dos maridos agora. Não, eu também sou casca dura. Eu reconheço, amor, sou casca dura. Tem hora que eu sou enjoado. Ela fala assim, tem hora que você enjoa, tem hora que eu sou enjoado. Mas é o que a pastora falou, nós também temos erros, querido. Nós também temos defeito. De vez em quando dá vontade de pegar meu pescoço assim, mas não posso fazer isso. Então o texto está dizendo bem claro, Efésios 5, 22 a 23. Para que a mulher entenda o seu papel. Não é ser um capacho, mas se submeter ao marido. Buscar orientação com ele. Reconhecer Jesus na vida dele. Quando você obedece, você reconhece Jesus na vida dele. A autoridade que Deus estabeleceu na vida dele. Agora lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 24, vai falar do marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres. Não, 25, desculpa. Maridos, ame cada sua mulher, cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Meu Deus, isso é muito profundo. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, muitas mulheres criticam o apóstolo Paulo como se ele fosse um machista. Não, não. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: marido, ame a sua esposa, dá presente para ela, paga um salãozinho de beleza para ela, investe, querido, investe na sua esposa, ame a sua esposa, capricha nela. Aí ele está dizendo, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Morreu por ela. Tem marido aí que não está disposto a morrer não, querido. Está torcendo que a esposa morra logo para ele casar de novo. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pela palavra da água, mediante a responsável de fazer a mulher da sua casa ser uma mulher de Deus, é você, marido. Não é a sua esposa forçar você para vir para a igreja, não. Não, é o contrário, você é o marido, você é o sacerdote. É você que tem que estar na frente, querido.
É você que tem que buscar o Senhor. A sua mulher, os seus filhos, precisa ver você prostrado, precisa ver você de joelho, buscando e adorando ao Senhor. Por isso que muitas das vezes perde a credibilidade de cabeça, a autoridade de cabeça. Porque não cumpre o seu papel, não cumpre a sua responsabilidade. Versículo 28. Da mesma forma os maridos devem amar cada uma a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Qual a responsabilidade dos filhos no lar? Filhos, eu perdi o meu pai com 33 anos de idade. Meu pai tinha 33 anos de idade quando morreu. Eu tinha 5 anos. Minha mãe tinha 24 anos com 5 filhos. Eu tinha 5 e o meu irmão mais velho com 6 anos. Sabe o que aconteceu? Eu tive que ser o sacerdote da minha casa. Com 9 anos de idade eu vendia chup-chup. Aqui fala sacolé? Geladinho. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma geladeira, eu acho que vocês é dessa época, né? Que a geladeira, a porta, tinha que amarrar ela com uma borracha. Tinha que amarrar porque ela perdia, né? Eu colocava a minha mesinha com 9 anos de idade, estudando na porta da geladeira, esperando. Eu fazia com quissuco, né? Você lembra do quissuco? Eu fazia o sacolé, deixava lá e ficava aqui, porque era 4 concorrentes, chupava tudo se eu distraísse. Eu ficava vigiando endurecer o chup-chup. Vendia tudo, chegava e entregava o dinheiro para minha mãe, todo o dinheiro. A minha vida inteira assim. A vida inteira assim. Minha irmã fez faculdade, paguei para ela a faculdade, ajudei ela na faculdade. Dei uma casa para minha mãe. Eu tive o prazer de dar uma casa para ela. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Fui o primeiro a fazer faculdade, fui o primeiro a tirar carteira, o primeiro a comprar carro. Deus honra, querido. Filhos, por que muitos filhos não conseguem vencer na vida? Parece que tem um teto de bronze, nada dá certo. Desobediência, desonra. Quem semeia desonra, querido, ele mora no deserto, na seca. Todos os filhos que desobedecem o pai, que não honram o pai, ele não prospera na vida, ele tem morte prematura. E a Bíblia fala, Colossenses 3:20, obedecei a vossos pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Então eu falei para vocês do papel do marido, falei do papel da esposa e dos filhos no lar. Mas hoje eu quero abordar mais sobre o marido, eu vou pegar mais no pé do marido. Sabe por quê? Mesmo que a sua casa está desajustada, mesmo que a mulher tem culpa, os filhos têm culpa, mas o principal responsável por tudo é o sacerdote. Porque ele é o cabeça. Ele é o responsável. Deus estabeleceu ele como cabeça, como sacerdote. A missão de levar a sua família para Deus, a missão da sua família ser bem-sucedida é do sacerdote. Ele é responsável por isso. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, olha o que diz o texto. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou quem? O homem no jardim do Éden, para fazer o quê? Cuidar dele, cultivá-lo, lavrar e
e proteger, tem umas outras traduções. Essa é a missão que Deus deu para o homem, para ele cuidar do jardim, para ele zelar do jardim, trazendo para nós, para os nossos dias, para a nossa vida. Deus nos deu essa função de guardar, de proteger a nossa casa, a nossa família. Esse é o papel do sacerdote. Ele é o principal responsável quando está desajustado o seu lar. Tudo começa no sacerdote. Ele que é responsável por isso. A Bíblia vai dizer, querido, que o próprio Senhor falou para Adão: não toque nessa árvore, não coma desse fruto. Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. E quando Eva foi lá, pegou do fruto, comeu do fruto, a Bíblia diz que ela trouxe e mostrou para Adão, e Adão comeu do fruto também. Agora, pelo amor de Deus, Adão era um banana, viu? Porque se ali tem um homem de Deus mesmo, aquele que entende a sua posição, ele colocava a mão na cabeça daquela mulher. Ô Eva, deixa eu expulsar esse demônio que está na sua mente aí. Deus falou para não comer do fruto. O pecado não veio através de Eva. O pecado veio através do sacerdote. Ele poderia ter acabado com tudo ali, querido. Mas ele compactuou, foi lá e comeu do fruto. E aí, olha que coisa interessante. Deus agora vem prestar contas. Deus vai prestar conta com Eva? Olha com quem que Deus vai prestar conta. Gênesis 3:9. Olha com quem que Deus vai prestar conta. Mas o Senhor Deus chamou quem? O homem. Deus não foi ao encontro de Eva, Deus não foi ao encontro da serpente, Deus foi ao encontro do homem, do sacerdote, prestar conta com ele. Por isso que em Apocalipse, as 7 cartas, escritas para as igrejas, qual que é a primeira citação? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Sardes. Querido, antes de Deus cobrar de vocês, Ele vai cobrar de mim. É o anjo da igreja, é o anjo do lar, é você, é o seu sacerdote, você é o sacerdote. Deus vai cobrar de nós, que vamos ter que prestar conta, querido. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quer ser o cabeça? Quer ser o, aquele que realmente Deus vai te cobrar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, olha o que acontece quando o sacerdote não exerce a sua autoridade. Gênesis capítulo 2, o versículo 12 e 13. Não, desculpa, 3, 12 e 13. Disse o homem, olha só, Deus foi lá prestar conta com ele. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Agora vamos lá, agora Deus vai falar com a mulher, ele transferiu a autoridade para a mulher. Deus vai lá falar com a mulher, O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Que coisa! Quando o homem não exerce, quando o sacerdote não exerce a sua autoridade no lar, ele transfere o governo da sua casa para o diabo. Ele transfere o governo da sua casa para o diabo. Eu vou fazer depois um culto para pegar no pé das mulheres, mas hoje eu quero falar mais do homem. Quarta-feira vai continuar, né, amor, essa palavra. Isso aí, amor. Mas eu quero abordar aqui algumas responsabilidades do sacerdócio do homem no lar, em 3 aspectos.
O sacerdócio como pai, diga comigo, sacerdócio como pai, sacerdócio como marido e sacerdócio como líder espiritual. Sacerdócio como pai, não tem outra referência, outro exemplo, mau exemplo, para mostrar que foi um mau sacerdote. E olha que o homem era chamado de sumo sacerdote. Eu estou falando de Eli, que era sumo sacerdote e era juiz em Israel, governou Israel 40 anos, governou de uma forma tremenda, mas dentro de casa foi omisso na correção dos filhos. Falhou como pai, falhou como sacerdote dos seus filhos. A Bíblia vai dizer, querido, que os filhos de Eli se prostituíam, porque Eli tomava conta da casa de Deus. Eli era um sacerdote, é o anjo, daquela casa, daquela igreja, e ali estava a arca da aliança, e a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, que era filho de Eli, eles se prostituíram, dentro de casa, dentro do templo, e ainda tocava nas ofertas, roubava as ofertas. E aí olha o que Deus vai falar para Eli. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 25. Primeiro Samuel capítulo 2, a partir do 27, desculpa. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta, que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as minhas melhores partes, de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O veredito chegou sobre a vida daquele homem, que aparentemente era um grande líder em Israel, mas dentro de casa, um pai omisso, um pai que viu os filhos fazendo as coisas erradas, e não chamava atenção como deveria, e não corrigia como deveria, e por causa dessa sua negligência como pai, de não exercer o seu sacerdócio como pai, perdeu a liderança, morreu, e matou os filhos. O que é você não exercer o papel de sacerdócio no seu lar? Agora vamos lá, olha que coisa interessante. Olha a forma que ele corrigiu os filhos. Está lá em 1 Samuel 2, acho que versículo 13 e 14. Olha como que ele corrigiu os filhos. Acho que 12, deixa eu ver aqui. Desculpa, 22 a 24. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então ele sabia de tudo, amém? Ele sabia de tudo, ele estava vendo tudo. Não adianta ele querer fazer de cego, que não está vendo.
É igual você dentro de casa, você está vendo que o seu filho está entrando em sites que não é de Deus. Você está vendo que o seu filho está usando o celular de forma errada. E você está dando onde, né, que não está vendo nada. Mas Deus está vendo. E uma hora Deus vem prestar conta, querido. E Ele vem prestar conta com o sacerdote. Ele vem prestar conta. Se o marido não está, é o dever da mulher corrigir também. E aí, por causa disso, continua o texto, olha lá. Versículo 23. Por isso lhes perguntou, olha só, olha que pai manso, gente. Olha que pai que fala, né? Que pai manso, olha como é que ele fala. Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. E olha o que ele fala no 24. Não, meus filhinhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Pelo amor de Deus, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando que você tem que espancar. Eu não estou falando que você tem que ser rude. Mas tem momentos que você precisa aumentar o tom da sua voz. Tem momentos, querido, você tem que dar um grito mesmo. Porque você vai impor respeito. Eu estou falando na correção dos filhos. Porque se esse homem tivesse tomado uma outra postura, pegar aqueles meninos para o peito, vocês estão malucos, rapaz? Vocês estão doidos? Vocês estão roubando a oferta? Vocês estão tocando o dízimo? Vocês estão prostituindo? Vocês querem morrer? Tem hora que tem que aumentar o tom de voz, querido. Cuidado aí com, né? Tem um negócio dos direitos humanos aí, que qualquer coisa tem um processo, o filho até processa, né? Olha como que ele está tratando os filhos, meus filhinhos. Não faz isso não, isso não é bom. Ou tem momento que tem que gritar mesmo, querido. Ô cara pálida, você está doido, rapaz? Você quer morrer, rapaz? Você quer ir para o inferno, rapaz? Você está de disciplina? Quem ama disciplina? Quem ama corrige? Você já viu como é que Deus trata a gente, querido? Você acha que Deus passa a mãozinha na nossa cabeça? Não. Ele coloca a gente lá no vale mesmo, querido. Coloca a gente lá na cova mesmo. E chora. E grita. Não é porque Ele quer ver o nosso mal, não. Ele quer ver o nosso bem. Quando você deixa o enfermeiro aplicar uma injeção no seu filho, você sabe que a agulha dói, mas por que você deixa aplicar aquela injeção? Porque você sabe que no final vai ter cura. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Olha como é que isso é forte. Não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara. Não é chinelo, não é voadora de 15, não é tapa na cara. A Bíblia só dá respaldo em vara. Isso aqui, querido, você não tem ideia quantas varadas de goiaba eu já tomei aqui. Ficava tudo vermelho. Aquelas lambadas assim. Vara de goiaba. Teve um dia que apareceu lá uma correia de motor de Fusca, ali doía, viu? Mangueirinha de chuveiro, ela pegava e... Eu agradeço a minha mãe por ter me corrigido. Aí quando eu falo com ele, não, meu filho, eu era muito bravo. Não, mas só fez certo. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 14. Por isso aí, ó, castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Coloca na tradução do inferno aí que está aí. Olha lá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do
inferno. É duro quando eu vejo, eu já vi isso na minha frente. Eu tive que corrigir o sujeito. O filho bate na cara do pai, o pai ri. Ah, se eu fizesse isso, querido. Parece que os pais perderam a moral com os filhos, deixa os filhos mandar. Quem manda na sua casa é você, querido. Quem coloca a regra na sua casa é você. É você que determina o horário do que vai usar o celular. É você que determina o horário que vai chegar da rua. Se não quiser, caça, vai lá para fora, querido. Mas quem manda dentro da minha casa sou eu. E aqui tem regra. Filho mandando no pai. Terrível isso. A minha filha, cadê ela? Eu acho que foi só uma vez que eu bati de vara nela, não foi? Deu umas 15 varadas. Nunca mais precisou. A vontade de pegar umas varinhas, ungir e dar para vocês. A varinha é profética, gente. Esses meninos pirracentos. Eu lembro na igreja. Eu até comentei no primeiro culto sobre os meninos que ficam correndo na igreja. Na hora do louvor não tem problema não, tá, mamãe? Na hora do louvor, está todo mundo adorando aqui e tal. E é uma festa ver essas crianças aqui na hora do louvor. Mas na hora da palavra, segura o menino. Não é aquele louvor não, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar, não é aquele louvor não. Na igreja, quando eu ia na igreja, eu me manifestava a fazer alguma coisa. Eu não sei se é da sua época, mas na minha época existia. Era assim, ó. Lá em casa a gente conversa. Ai mãe, doía. Aí ficava a igreja o tempo todo no culto intercedendo, porque eu sabia que eu ia levar varada em casa. Mas isso me trouxe vida. Isso me trouxe vida. Corrija o seu filho ainda enquanto há tempo. A Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Essa, tem um aplauso ao Senhor. Eu falei do sacerdócio como pai. Agora o sacerdócio como marido. O que a mulher espera de um homem, do seu marido? O tripé do casamento. 3 coisas. É importante os solteiros ouvir também, amém? Você vai casar um dia. O que uma mulher espera do marido, do seu sacerdócio? 3 coisas. Que ele seja provedor, que ele traz segurança e que ele seja presente. A conta de luz, o aluguel, por comida em casa, é sua, marido. É você que tem que se virar nos 30. A função é sua, você é o provedor. Deus colocou Adão como provedor, ele é o provedor, você é o sacerdote. Quem tem que prover é você. É você que tem que trazer o alimento para casa. É você que tem que pagar as contas de casa. Ei, mas olha só, vamos abrir um parênteses. Mas isso não significa também que o marido ficou desempregado e que a mulher está empregada, que ela não possa suprir. Eu não estou dizendo nada disso. Ela deve fazer isso. Mas agora o cara ficar desempregado 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus, não é falta de emprego não, é falta de querer trabalhar. Vai vender água na praia, vai capinar uma roça, vai fazer alguma coisa, querido. Você é o provedor. Por isso que esse tripé, a mulher quer sentir segura, toda mulher quer se sentir segura. Por que a mulher exerce muitas das vezes o papel de sacerdote? É porque o marido não exerce. Ela vê na obrigação de exercer, querido, mas no fundo, a mulher não quer. A mulher quer ser conduzida. A mulher quer ser direcionada. Esse é o desejo do coração da mulher.
Ela quer que você traga segurança para ela, querido. A minha esposa, quando eu estava nos Estados Unidos, vocês conhecem a minha história, fiquei 6 meses nos Estados Unidos, e a minha esposa com a minha filha, novinha, 6 meses, minha filha tinha nascido, e ela na casa dos pais dela, lá em Caratinga, eu recebi uma proposta que eu vinha para o Espírito Santo, só que o dinheiro que eu trouxe, eu paguei as minhas contas e estava zerado, querido, sem nada. Fiquei 15 dias com ela em Caratinga, mas agoniado, doido para trabalhar, doido para colocar a mão no arado. Fui para o Espírito Santo, comecei lá a fazer um bico lá, alguma coisa lá, e tal, entrou um dinheirinho, fui lá, aluguei um apartamento, não tinha nada para comprar, móveis nenhum. O cara do apartamento falou, tem um colchão e tem um sofá lá. Entrei para o apartamento, peguei a chave, liguei para ela, ela falou assim, amor, vamos esperar uma geladeirazinha, um fogãozinho, né? Pelo menos um negócio para a Duda aí, num bercinho, vamos esperar um pouquinho, você vai trabalhando. Eu falei, segunda-feira eu estou aí em Caratinga, tá? Prepara as malas que eu vou te levar, segunda-feira. É o que ela queria ouvir. Não é você chegar, a mulher chega para o marido, e amor, como é que nós vamos fazer? E agora? Ao marido, amor, eu ia te perguntar, como é que nós vamos fazer? O que uma mulher quer ouvir? Amor, não vai passar necessidade, não vai faltar nada, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa, mas você não vai passar por nenhuma necessidade, vamos suprir, vamos pagar tudo. É isso que a mulher quer ouvir, querido. E a mulher quer que o marido seja presente. Não adianta você só dar presente se você não é presente. É isso que a mulher espera do marido. Eu me lembro de uma experiência, quando eu cheguei no Espírito Santo, que eu comecei a trabalhar para pagar toda uma dívida. Ficava trabalhando igual um maluco, a semana inteira. Às vezes comia em cima da mesa, não tinha tempo de comer com a família. Não era um marido presente ali. E isso foi desgastando. Foi terrível isso. Mas chegou um momento na minha vida, que eu falei, olha, eu preciso ser mais presente. E quando eu vim para a igreja, olha só, quando eu vim para a igreja, aumentou ainda mais o serviço. Hoje são 8 igrejas, são vários pastores. Só aqui no ministério nós temos 43 pastores. São muitas pessoas para tomar conta. É muita gente. Agora, se eu não separar um tempo de qualidade com a minha família, daqui a pouco, querido, minha família vai estar destruída. O que eu fiz? De manhã, querido, eu não atendo ninguém de manhã, só se for algo muito urgente. Ninguém de manhã. Sabe o que eu faço de manhã? Eu acordava, acordo 6h30, levo a Duda para o colégio, como não está tendo colégio agora, presencial, mas eu levava ela, chegava em casa, dava mais uma dormidinha até as 9, a gente faz isso, levanta, tem 2 bicicletas lá, a gente pega as 2 bicicletas, vai eu andar de bicicleta com ela, ou a pé, chegamos depois de ter feito a nossa atividade física, vamos dar uma arrumadinha na casa, eu e ela, eu também lavo vasilha, tá? Não é porque eu sou o cabeça que eu não posso ajudar também, eu não posso participar. Fazemos o almoço juntinho, come eu, a minha esposa, a minha filha, a gente almoça ali. Hoje eu tenho qualidade de vida. Você não pode abrir mão jamais do seu tempo com a sua família. Outro ponto, sobre o sacerdote. Eu falei como pai, sacerdócio como pai, sacerdócio como marido, e agora o sacerdócio como líder espiritual. Deixa eu dizer algo para você. O seu ministério mais importante, a sua igreja mais importante é a sua família.
Se o seu chamado aqui está impedindo de você ter qualidade de vida com a sua família, está errado, querido. Não faça isso. Eu te aconselho a não fazer isso. Você tem que ter qualidade com a sua família. E não adianta também você ser um bonitão aqui dentro, uma abençoada aqui dentro, e lá no seu lar você é um traste. Não adianta nada. A Bíblia fala sobre isso, 1 Timóteo 5,8. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você é o líder espiritual na sua casa também. Não é somente aqui na igreja. Essa é a função do sacerdote. A sua família precisa ver você buscando o Senhor. Parece que buscar ao Senhor foi terceirizado para a esposa. São poucos maridos que buscam o Senhor. Mas a função principal, a responsabilidade principal, quem vai ser cobrado é você. Os seus filhos precisam ver você fazendo um devocional. Os seus filhos precisam ver você prostrado. Os seus filhos precisam ver você fazendo jejum. Você tem que ser exemplo, você tem que ser a referência. Mas eu sinto, querido, eu estou muito feliz com isso. Os cultos que a gente fazia de homens, às vezes via 25 homens. Está vindo quase 100 homens nos nossos cultos. Eu ministrei um congresso de homens em Volta Redonda. Esgotou as inscrições. Deus está trazendo o sacerdócio de volta. Os sacerdotes estão se posicionando, isso é maravilhoso. Os homens estão se posicionando, gente. Só tem congresso de mulheres, agora vai ter congresso de homens em nome de Jesus. Eu vou repetir, pastor Ivanildo, só tem congresso de mulheres, agora vai ter congresso de homens. Para finalizar, depois de tudo que vocês ouviram, depois de tudo que foi ministrado, agora vai depender de vocês. Josué 24, ele chamou todo mundo, ministrou para o povo, trouxe a memória de tudo que Deus faz e está fazendo, como que os sacerdotes devem se posicionar. Ele chamou o povo, colocou o povo no lugar da decisão. E ele fala algo muito interessante. Eu não sei a decisão que vocês vão tomar, mas eu já tomei uma decisão. Eu não sei se vocês vão seguir esse caminho. Josué 24:15. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse servirei. A família não estava. Ele disse o quê? Serviremos. O sacerdote define pela sua família. Pode ficar de pé. O sacerdote define pela sua família. É o que o apóstolo Paulo falou em Atos 16, versículo 30 e 31. Aquele carcereiro que queria tirar a própria vida. E ali Paulo ministrou para ele. Ele disse, como é que eu faço para ser salvo? Ele falou, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Paulo falou, você é o sacerdote, se você decidir hoje, você vai trazer salvação para a sua família. Vamos adorar o Senhor, vem cá, Osler. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu gostaria que os sacerdotes levantassem as mãos. Pode apagar as luzes aí, por favor. Os sacerdotes. Diga assim, Senhor, eu quero pedir perdão. Só os sacerdotes. Eu quero pedir perdão por ter negligenciado o meu papel
como o cabeça do meu lar. Eu quero te pedir perdão por ter quebrado o princípio, por não entender o meu verdadeiro papel no lar. Eu me arrependo, mas a partir de hoje, eu me posiciono como sacerdote do meu lar, como cabeça da minha esposa. A partir de hoje, através da tua palavra, eu vou exercer o meu sacerdócio como marido, como pai e como líder espiritual. As mulheres, agora levantam as mãos, vocês que são casadas. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão. Muitas das vezes, eu tive atitude de mulher tola. Eu trouxe destruição para a minha casa. Mas hoje, eu entendi esta palavra. Isso não significa que eu serei capacho do meu marido. Mas submissão fala de respeito. A partir de hoje, eu vou me submeter à autoridade do meu marido, porque eu sei que isso é uma direção de Deus para a minha vida. Todos os filhos levantam as mãos. Diga assim: Senhor, eu peço perdão por ter desobedecido ao comando dos meus pais. Eu quebrei princípio, mas a partir de hoje, eu me arrependo e me submeto à autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, que são os meus pais. Quando eles me corrigirem, eu preciso entender que eles querem o meu bem e não o meu mal. Mas a partir de hoje, eu vou cumprir Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu quero honrar o meu pai e a minha mãe, para que se prolongue os meus dias na terra. Vamos aplaudir o Senhor.